Olá, seja bem-vindo ao canal Curiosidades do Mundo. No vídeo de hoje, vamos explorar a história de um dos locais mais emblemáticos e controversos do Brasil, a Casa de Detenção de São Paulo, popularmente conhecida como Carandiru. Construído em 1920, o Carandiru se tornou a maior prisão da América Latina e abrigou milhares de detentos durante décadas. Infelizmente, sua história é marcada por episódios de violência, rebeliões e tragédias que repercutiram no Brasil e no mundo. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa história. Origem e construção do Carandiru. Como surgiu a ideia de construir a maior prisão da América Latina? A vida na prisão. Como eram as condições de vida para os detentos? Quais eram os principais problemas enfrentados? As rebeliões. O Carandiru foi palco de diversas rebeliões ao longo dos anos. Vamos falar sobre as mais importantes e como elas afetaram a história da prisão. O massacre de 1992, sem dúvida, o episódio mais triste e emblemático da história do Carandiru. Vamos contar como tudo aconteceu e quais foram as consequências para a sociedade e para o sistema prisional brasileiro. Legado e reflexões. Após o fim da Casa de Detenção de São Paulo, o que aconteceu com o espaço? Como a história do Carandiru ainda afeta a sociedade e as políticas públicas brasileiras? Origem e construção do Carandiru. O Carandiru foi construído na década de 1920 como uma solução para o problema da superlotação de presídios na cidade de São Paulo. O projeto, que ficou conhecido como Casa de Detenção de São Paulo, foi inspirado em modelos prisionais europeus que defendiam a ideia de que a arquitetura e o espaço físico da prisão eram fundamentais para a reabilitação dos detentos. Com uma capacidade para abrigar cerca de 4.000 presos, o Carandiru se tornou a maior prisão da América Latina e passou a ser um dos principais símbolos do sistema prisional brasileiro. A vida na prisão. As condições de vida no Carandiru eram extremamente precárias. Os presos viviam em celas superlotadas, sem ventilação, luz natural ou privacidade. A falta de higiene e de alimentação adequada também eram problemas recorrentes, o que contribuía para o surgimento de doenças e epidemias. Além disso, a violência entre os detentos e a violência por parte dos agentes penitenciários também eram comuns. As rebeliões. Ao longo dos anos, o Carandiru foi palco de diversas rebeliões. Em 1969, por exemplo, ocorreu uma das primeiras grandes rebeliões na prisão, quando os detentos reivindicavam melhores condições de vida e a redução da pena. Em 1991, outra rebelião terminou com a morte de 4 presos. Apesar das tentativas de reforma e de melhorias nas condições da prisão, as rebeliões continuaram a acontecer. Legado e reflexões. Após o fim da Casa de Detenção de São Paulo, o espaço onde o Carandiru estava localizado passou por uma série de reformas e se tornou um parque público. No entanto, a história do Carandiru ainda afeta a sociedade e as políticas públicas brasileiras. A superlotação das prisões e as condições precárias de vida dos detentos são problemas que ainda persistem no sistema prisional do país. Além disso, o massacre de 1992 é lembrado como um dos episódios mais tristes da história recente do Brasil, que evidenciou a violência e a falta de respeito pelos direitos humanos dentro das prisões. A história do Carandiru serve como um alerta para a necessidade de reformas profundas no sistema prisional brasileiro e de uma reflexão sobre a importância dos direitos humanos e da justiça social. E assim termina a nossa viagem pela história do Carandiru, uma das prisões mais marcantes da América Latina. Apesar dos episódios trágicos que marcaram sua história, a Casa de Detenção de São Paulo é um símbolo da luta por justiça e igualdade social no Brasil. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal Curiosidades do Mundo para mais vídeos como este.